Queridos, eu quero começar essa noite, a minha pregação, colocando uma imagem para você. Dani, coloca para a gente, por gentileza. E com uma pergunta. Ok? Você vai... Em 2015, você vai lembrar dessa foto, tá bom? Foi muito popular essa foto. Em 2015, rolou uma foto no WhatsApp, no Facebook e tudo mais, sobre um vestido. Quem lembra desse aqui? Quem lembra dessa polêmica do vestido? Qual é a cor do vestido? Lembra dessa? Qual é a cor do vestido? É prata e branco ou é preto e azul? Tá bom? Na área de trabalho está escrito RM. Achou? Qual é a cor do vestido, queridos? Então fica o desafio para vocês. Qual é a cor do vestido? Tá bom? Pensa bem. Olha bem. Analisa bem. Foi? Ok. Quem aqui acha, levante sua mão, tá bom? Quem aqui acha que é preto e azul, levante sua mão. Foi? Ali em cima, Deus abençoe, Deus, brincadeira. Quem que acha que é dourado e branco? E quem que não acha nada? Está perdido. Tá bom. Gente, é um vestido que foi postado dia 25 de, acho que se não me engano, em abril de 2015. E é o seguinte, a pergunta que a pessoa colocou é, por favor, me ajuda, qual é a cor desse vestido? E teve uma polêmica dizendo que, não, esse vestido é dourado e branco, e outros diziam, não, esse vestido é azul e preto, e tal, e tudo mais. Logo depois dessa publicação, o G1, tudo bem que G1, essas informações, você pode até questionar, mas o G1 falou assim, solucionado o caso. Tá bom? E eles conversaram com um neurologista, e ele disse o seguinte, que existem cores que nós não conseguimos ver. Então, com a ajuda do Photoshop, eles mudaram a coloração do vestido, saturaram a cor do vestido, e chegaram à seguinte conclusão, de que esse vestido, pasmem, é preto e azul. Preto e azul. Queridos, eu também fiquei assim, como assim? Pois é. Não vê um caso, se você é meio daltônico, se você vê azul e preto, ou se você vê dourado e branco. O caso é que houve uma discussão naquela época ferrenha. E daí, então, o brasileiro gosta muito disso, né? Começaram a fazer um monte de meme e tudo mais. Pegaram o vestido, botando fogo assim, e uma menininha com uma carinha assim, bem malévola, e dizendo o seguinte, agora é cinza. Então, não vê o caso, a cor e tudo mais. O que eu quero levantar no seu coração é a seguinte questão. Na vida, você sempre vai ter um outro ponto de vista. Na vida, sempre vai existir uma outra perspectiva. E é assim com você. É assim na sua mente. É assim na sua cabeça. Você vai ter outra perspectiva da vida. E o que eu quero chamar a sua atenção hoje é justamente para isso. Qual é a perspectiva de Deus para você? O que Deus quer da sua vida? O que Ele quer? Qual é o ponto de vista dos olhos de Deus para você? E meu desejo essa noite é que você pare, pense, reflita sobre o que Deus quer sobre minha vida. E é pensando nisso, pensando nessa palavra, pensando nessas questões da vida, que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2.
Queridos, é um texto muito conhecido nosso. É um texto que provavelmente você fala quando você vai aconselhar alguém da igreja que está em pecado. É um texto que, vez ou outra, você volta constantemente na sua vida e você lê e relê. E eu quero ver com vocês algumas preciosidades da palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus, queridos, é inesgotável. Não importa quantas vezes você ouviu essa mensagem, não importa quantas vezes você foi para essa passagem, talvez essa semana você voltou para ela, lembre-se que a palavra de Deus se renova. E é sobre essa palavra, nesse texto, que eu convido você a ler junto comigo. Olhe na sua Bíblia, Romanos 12, versículo 1 e o versículo 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou com a gente até agora. Obrigado, Senhor, porque já cantamos ao Senhor, já oramos com os nossos irmãos, já ofertamos ao Senhor com alegria, com disposição no coração, porque o Senhor tem provido tudo necessário para as nossas vidas. E Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que por favor, acalma o nosso coração, Deus. Existem tantas coisas que nos perturbam nesse momento. Deus, que a gente não fique pensando, Pai, como vai ser amanhã, o dia de trabalho, como vai ser, Pai, como vai ser, Deus, a nossa volta para casa, o que nós vamos comer depois do culto. Não, Deus, tudo isso aí é superficial comparado com este momento, em que nós vamos ouvir a Tua palavra e o Senhor vai falar através de nós. Deus, me usa, Senhor. Me usa, Pai, que eu não atrapalhe o Seu Espírito Santo na vida dos meus queridos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa noite, pode dar mais um clique aí, Dani. Essa noite nós vamos ver a luz, mais um clique, a luz das misericórdias de Deus. Oferecemos nossa vida não conforme o mundo, mas com a mente transformada. Essa noite, você vai sair daqui pensando o seguinte: à luz das misericórdias de Deus, você oferece sua vida não conforme o mundo, não de acordo com o padrão deste mundo, não de acordo com o esquema, o jeito desse mundo, mas com a mente transformada. E a primeira coisa que eu quero ver com você essa noite é o seguinte, pode dar mais um clique? Oferecemos nossa vida com base na misericórdia de Deus. Queridos, essa carta daqui é a carta de Paulo aos Romanos, provavelmente em 57, depois de Cristo. Ele escreveu essa carta na sua terceira viagem missionária. E para você entender o que nós estamos falando aqui, você precisa entender o que foi dito antes. Essa palavrinha, portanto, faz um link com o livro do capítulo 1 ao capítulo 11. Ou seja, Paulo vem expondo algumas coisas para esses irmãos, e então ele vai trazer para a prática. Queridos, o texto central da carta de Romanos é Romanos 1, 16, 17. Diz o seguinte: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Esse aí é o tema-chave
Tá bom? Sobre essa palavra, Paulo vai desenvolver toda a sua carta. E então, Paulo vem explicando e trabalhando e tudo mais, e chega aqui, capítulo 12, ele chama os irmãos para a prática. É muito comum Paulo fazer isso. É muito comum Paulo trabalhar dessa forma, porque primeiro ele traz a doutrina, primeiro ele mostra o que foi feito por você, e depois ele mostra o que você deve fazer por causa do amor de Cristo Jesus. Várias vezes Paulo faz isso. Carta de Efésios, por exemplo, Paulo faz isso. E aqui é a mesma coisa, querido. Paulo primeiro traz a doutrina, para depois trabalhar a sua ética. Primeiro ele mostra a teologia. Primeiro Paulo mostra o que você precisa aprender, para depois mostrar o que você precisa fazer. Tá bom, mas eu não li a carta inteira, eu não sei o que Paulo falou, eu não sei o que Paulo vem dizendo, só sei que ele manda a gente viver agora, oferecer nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Queridos, quando Paulo chama essa palavra, quando ele fala rogo-lhes, não é simplesmente um chamado, como muitas mães muitas vezes fazem, né? Filho, por favor, você pode lavar a louça, por favor? Olha, faz isso. A gente está pedindo, estou pedindo para você, estou atarefada. Querida, por favor, você pode preparar aquele café para mim ou fazer qualquer outra coisa? Por favor, me ajuda. Filho, arrume o seu quarto, meu filho. Por favor. Não. Você precisa entender o peso dessa palavra. Você precisa entender o que Paulo tem em mente. Rogo-lhes. É uma exortação. É uma autoridade. Ele quer trazer à memória, ele quer trazer no coração daquelas pessoas aquilo que Deus fez. Queridos, e o que Deus fez? O que Jesus Cristo fez? Então ele continua: pelas misericórdias de Deus. Ofereçam, de novo, oferecemos nossa vida com base na misericórdia de Deus. É muito comum. Jesus Cristo falou: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticares. Paulo quer chamar você hoje, querido, aplicando para a sua vida, para que você seja um praticante da palavra, para que você entenda o que o nosso Senhor fez por você, para que você entenda o amor que Jesus Cristo tem por você, e então você viva isso no seu coração, e que isso te impulsione a viver uma vida diferente. E eu quero colocar para vocês o que Paulo vem trabalhando. Romanos 1:8. Preste atenção, eu vou ler vários versículos para você entender o que significa misericórdias de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Prepare o seu coração, você vai ser impactado pela palavra de Deus agora. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos, malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam os justos decretos de Deus, que essas pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Paulo, no início da sua carta, ele
expõe a realidade do coração humano. Ele expõe o nosso coração, mostra como nós somos, mostra como você é, a sua vida, como você é quando ninguém está te olhando. Paulo quer mostrar para você um quadro pintado sobre a sua vida. E ele fala tudo isso que o ser humano faz. Como está escrito, capítulo 3, não há nenhum justo, ninguém sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Queridos, não há na humanidade ninguém que por si só faça o bem. Você é depravado, você é miserável. Queridos, nós somos miseráveis, carecemos da glória de Deus, estamos separados de Deus. Estamos longe da glória e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade está separada. Por quê? Porque pensa de maneira humana. Todos nós vivemos num sistema humano. Todos nós pensamos da mesma maneira por causa do nosso pecado. Por causa do pecado que manchou o seu coração. Mas você quer entender o que é misericórdia de Deus? Querido, quando você para ver isso, com certeza, alguma dessas características que eu li aqui, provavelmente você ouviu e se identificou. Sabe por quê? Você é assim. Eu sou assim. Carecemos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver uma boa notícia? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Queridos, não tem como a gente lembrar de Isaías, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por nós, como nos dará juntamente com ele de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, não é por você, é por Deus. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes na altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É essa misericórdia de Deus, é essa misericórdia de Deus que te tira da lama do pecado e te levanta por causa do amor de Cristo Jesus na cruz. Não é por você, querido, não é por você, e é por isso que Paulo roga pelas misericórdias de Deus. Graças ao grande amor do nosso Senhor, nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Em Lamentações, um texto tão conhecido entre nós,
Queridos, Paulo vem expondo na carta de Romanos o que Deus fez por nós, como Ele uniu judeus e gentios. Diante deles, queridos, não há mais divergência. Diante dele, não há mais separação. Diante dele, todos nós somos um povo de Deus. E é por essa misericórdia que no capítulo 12, Paulo começa trabalhando no coração deles, trazendo à luz tudo que eles já aprenderam, trazendo à luz tudo que eles entenderam sobre a obra de Cristo Jesus. Paulo quer trazer agora, primeiro, um trabalhar pessoal. É você e Deus. Você e Deus. E durante toda a carta no capítulo 12, ele vai trabalhar você e Deus, você consigo mesmo, ok? Só dando aqui um pulo no versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve, ok? Você com você mesmo, você com outras pessoas e tudo mais, e depois capítulo 13, os governos. Mas Paulo quer começar agora, e eu quero trazer para você, essa noite, você e a sua vida com Deus. O quanto dessa misericórdia de Deus está fluindo hoje na sua cabeça? O quanto dessa misericórdia de Deus brota na sua mente, no seu coração e faz você pensar: Deus, obrigado. Obrigado porque eu sou desse jeito, mas o Senhor, com grande amor, morreu por mim e me tirou dessa lama que é o meu coração. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Agora que a gente já viu o que é essa misericórdia que Paulo chama, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre essa misericórdia que Paulo convoca a gente a pensar e tudo mais, eu quero que você entenda o seguinte, querido, tudo é tudo misericórdia. Imensa misericórdia e de graça. Tudo isso. Merecíamos a condenação, a morte da nossa alma, mas Deus teve misericórdia de nós, e em Jesus nos justificou, nos santificou, fomos aceitos na família de Deus e recebemos o Espírito Santo. Em nossos corações agora, queridos, nós temos esperança. Esperança. Você que pertence ao povo de Deus, faz parte do povo de Deus, você tem esperança, coisa que o mundo não tem. Vive batendo cabeça por aí, tentando achar uma novidade de vida em todo momento. É sexo, droga, é tentando achar uma resposta para o seu coração, querendo se satisfazer de todos os seus desejos. O mundo vive assim, mas nós temos a certeza, nós temos uma convicção, temos a certeza daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E se não for Jesus Cristo, querido, se não for por Jesus que você vem aqui, você vem à toa. Se não for por Jesus que você vem e você adora e você canta com esperança no coração, Senhor, muito obrigado porque o Senhor morreu por mim. Se não for por Ele, querido, sinto lhe informar, você vem aqui à toa. Mas se você vem aqui por Jesus, é Jesus, tudo sobre Jesus, sim, aí tem esperança para você. Há alegria na sua vida, poderosa alegria na sua vida. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, esse sacrifício vivo, ele faz um contraste com a vida que era tirado do animal no templo. Você não precisa mais oferecer um cordeiro, uma pomba, uma cabra e tudo mais, não. Antes você oferecia uma vida por causa do seu pecado. Agora
que você foi salvo, recebeu o selo do Espírito Santo no seu coração, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa herança, você que tem essa certeza, você precisa oferecer o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício ao Senhor. Mas isso é muito pesado. É pesado. Mas como que eu faço? Eu preciso dar minha vida? Não. Você precisa oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queridos, nosso Deus é um Deus exigente. Nós temos estudado o livro de Êxodo, e como o nosso Deus é detalhista, em cada pedaço, em cada porção, o nosso Deus é extremamente detalhista. Ele quer que Moisés faça tudo conforme ele quer, não do jeitinho brasileiro, não é verdade? Não como você acha que é. Não, mas vai ser muito pesado para mim. É isso que você tem que fazer, é o correto, então faça. O certo é o certo, mesmo que todo mundo faça o errado. Lembre-se disso. O certo é o certo, mesmo que todas as pessoas ao seu redor façam o errado. E nosso querido apóstolo Paulo chama a gente para isso, para que a gente ofereça, para que você ofereça o nosso corpo como um sacrifício vivo. Os gregos, eles não importavam com o corpo, tá bom? Só para você entender um pouquinho. Eles não importavam, não ligavam para a matéria, para o corpo, tá bom? Para a carne. Porque eles achavam que o espírito estava preso, estava encarcerado na carne. Olha que loucura. Ou seja, eles buscavam o conhecimento, eles buscavam saber, buscavam toda a inteligência e tudo mais, mas o corpo deles era entregue a total depravação. O corpo deles eram completamente entregues a si mesmo. Como a gente leu, o Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável. Você quer ir? Então vá. O nosso Deus, querido, é um Deus que permite que você quebre a cara. Você quer ir? Então vá. Saiba que há consequências disso. Há consequências do pecado. Há consequências do pecado que você comete. Você quer adulterar? Adultere. Vá. Mas tem uma consequência muito grande. Tem uma conta para ser paga. Então o que Deus quer que você faça, e essa palavra corpo não é somente corpo, não é somente a matéria, mas corpo e alma. Você por inteiro. É a sua vida por inteiro, querido. É o seu corpo, é a sua mente, é o seu intelecto, todas as áreas da sua vida. Deus quer que você entregue para Ele a sua vida. Toma aqui, Senhor, o que eu faço é para Ti. Eu apresento o meu corpo ao Senhor. Eu apresento o meu corpo porque eu sei que o meu corpo pertence ao Senhor. Tanto o meu corpo como a minha mente servem ao Senhor, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lembrando das misericórdias de Deus, Paulo chama agora você para oferecer o seu corpo. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, não um defunto, não alguém que vive para si mesmo, não alguém que vive para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos, do jeito que você quer, mas como um sacrifício vivo, santo como Ele é santo e agradável a Deus. E o maravilhoso desse texto é o finalzinho dele. Este é o culto racional de vocês. Fazendo um contraste muito grande, queridos, com o que fazendo um contraste muito grande com como que era o culto dos judeus, que era simplesmente um rito. Deus não quer um rito. Deus não quer simplesmente que você ofereça uma oração à toa.
Deus não quer que você ofereça uma oração na hora do seu almoço à toa, como um rito, e fazendo um contraste com o rito que era dos judeus, deles chegarem, fazer toda aquela cerimônia e tudo mais, que eles corromperam com o tempo. Você precisa oferecer um culto racional ao Senhor. Queridos, a gente vê muita baboseira hoje no meio evangélico. E provavelmente o Senhor Jesus te resgatou de lá e te trouxe para a luz. Ele te trouxe para Jesus Cristo para você entender que o Evangelho é libertador. Nós vemos igrejas colocando som, luz e cheiro, aquele mantra espiritual, ao ponto das pessoas ficarem em êxtase, em transe. Não é isso que nosso Deus quer da gente. Nosso Deus quer Ele quer que você entenda o sacrifício de Jesus. Ele quer que você entenda o que Jesus fez por você, a morte dele. Ele quer que você entenda as misericórdias de Deus e viva então em sacrifício vivo, um culto racional, mas também, como a palavra cabe aqui no grego, um culto espiritual ao Senhor. A emoção cabe sim. Existem palavras, queridos, existem músicas que você ouve, não é verdade? Eu não faço isso, tá bom, gente? Mas tem vezes que eu estou em casa lá e escuto uma música e levanto os braços, Deus, obrigado. Tá bom? Claro que eu faço isso, porque eu lembro do sacrifício de Jesus por mim, eu lembro do que Ele fez. Quantos de vocês, queridos, ao cantarem uma música aqui na frente, ou ao ouvirem uma música, junto com os santos, lembram do que Jesus fez, um livramento que Ele te deu, algo que Ele fez por você, então você, Deus, obrigado. A emoção cabe sim, claro que cabe, mas é no sofrimento ali, de você oferecer o seu corpo como sacrifício. Deus, eu estou curvando a minha vontade, para ser submisso aos meus pais, para ser submisso ao meu marido, entendendo o padrão de Jesus e a igreja. Eu sou submisso, Senhor, à tua vontade, estou dobrando os meus desejos para amar a minha esposa como ela deve ser amada. Estou dobrando a minha vontade, Senhor. Estou fazendo morrer a minha carne por amor a você, como um sacrifício vivo, porque eu entendi o que Jesus Cristo fez por mim. Querido, se não for por isso, não vale a pena você vir aqui. De novo, eu encorajo você a essa noite aqui, a pensar e reavaliar por que você vem, por que você está aqui. O sacrifício de Jesus, as misericórdias de Deus te alcançaram? Você entende de onde Jesus te tirou e para onde Ele está te levando? Você entende as maravilhosas bênçãos do Senhor sobre sua vida? Você vive como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Nenhum culto, John Stott diz o seguinte: nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior, abstrato, místico, ok? Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviços manifesto em nosso corpo. Não é algo esotérico, não é uma fé esotérica que você experimenta, mas é uma fé real, é uma fé que você entendeu o sacrifício, a morte, a ressurreição e as bênçãos da salvação. Quando contemplamos e mais, ele diz o seguinte: não buscamos por experiências esotéricas, mantras gospels. Glorificamos a Deus em nosso corpo quando contemplamos o que é santo, quando ouvimos e nos deleitamos no que é puro, quando
nossas mãos praticam o que é reto quando os nossos pés trilham as veredas da justiça. É nesses atos, queridos, que você mostra, que você demonstra que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso culto racional. Tá bom, você já entendeu que Paulo exorta, você já entendeu as misericórdias de Deus. O primeiro ponto que a gente viu aqui, que nós devemos oferecer nossa vida com base na misericórdia, ok? Você oferece a sua vida na base da misericórdia, pelo que Jesus Cristo fez por você, você oferece a sua vida. É muito legal, querido, você entender isso. E vai mudar muito a sua mente. Entenda. Jesus deu a vida dele por você. E o que você deve fazer por ele? Entregar a sua vida total para ele. Pelo que Jesus Cristo fez por você, você deve entregar completamente a sua vida para ele. Viva como um sacrifício agradável ao nosso Deus. Segundo ponto que eu quero ver com vocês é o seguinte, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma crise muito grande no nosso coração e na nossa mente, queridos, porque a gente fica pensando, o que seria a vontade de Deus? O que é essa vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? E às vezes a gente acha que é algo obscuro, uma caixinha de surpresa, que eu não sei o que vai ser. E você pensa e olha para um lado, olha para o outro, qual é o próximo passo que eu dou? O que Deus exige da gente, queridos, e quer da gente, é o nosso coração, a nossa vida por inteiro. É uma transformação que vem do nosso coração para fora. E a primeira coisa que nosso Deus quer da gente é que a gente pare de pensar com a mentalidade desse mundo, que a gente pare de pensar da perspectiva desse mundo. Porque antes você era incrédulo, antes você vivia daquela forma, antes você era um homem que precisava e carecia do nosso Senhor. Você seguia a forma desse mundo, seguia o padrão deste mundo, os moldes desse mundo. E o que ele chama aqui, ele fala o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu estava dando uma pesquisada nessa palavra amoldem. Sabe o que eu achei? Essa palavra significa sistematizo. Sistema. Não entre no sistema deste mundo. Queridos, no mundo há duas maneiras de se pensar. Duas maneiras de você ver a perspectiva. O modo como você olha a vida. Duas visões. Primeira visão é a sua visão. É a visão como você foi criado. É a visão como você vê a vida. Pela sua escolaridade, pelo seu trabalho, pela sua família. Como a sua família te criou, como você foi abastado na sua infância, como você teve muita falta na infância, como você foi criado. O seu nível social, o que você tem hoje, é a maneira como você pensa. A primeira perspectiva é como você é. Queridos, todos nós temos o mesmo pensamento. Pasmem. Tudo bem, você pode até achar, uns têm um pensamento de um jeito, tem filósofos e tudo mais, que pensaram de maneira diferente, então eles foram iluminados. Não, eles pensam da mesma maneira. Sabe por quê? Porque eles estão no esquema desse mundo, porque pertencem a esse mundo. A única maneira de você ver, de você encontrar o real motivo, como todo mundo pensa igual, é olhar esse sistema que Paulo coloca aqui. Não se amoldem ao sistema deste mundo. Vocês pertenciam a esse sistema.
Vocês viviam de acordo com o príncipe do ar. Vocês viviam de acordo com Satanás, que comanda as mentes desse mundo. Você vive conforme o padrão deste mundo. Não adianta, você, ser humano, tem a influência do pecado. E porque nós somos assim, pensamos dessa maneira, agimos dessa forma, temos a mesma mentalidade. Uns mais inteligentes, outros nem tanto, mas pela nossa cosmovisão, pela nossa maneira de olhar a vida, nós pensamos da mesma maneira, porque nós somos humanos. E por você ser humano, querido, por você fazer parte dessa carne, desse corpo, Deus chama você, não entre no esquema deste mundo. Não entre no padrão deste mundo. Não entre na forma deste mundo. Tá bom, mas como que a gente faz isso? A gente sabe que a televisão faz isso com a gente sabe que música faz isso com a gente, cinemas, filmes e tudo mais. O mundo contamina a gente de todas as formas. Ah, Macário, mas eu gosto de ir no cinema. Poxa, eu vou parar de ir no cinema. Vai! Não, brincadeira, não vai. Porque eu também gosto de ir no cinema. Me chama, eu quero ir com você. Eu curto cinema, eu gosto. Mas, queridos, não ache que ali não há um pensamento por trás, tá bom? Não ache que ver a cabana não vai ter um pensamento ali por trás, porque tem. Não ache que o pensamento da série que você assiste, que é legal, que é maneiro, não tem um sistema ali por trás, porque tem. Porque o mundo está dominado por um sistema contra a vontade de Deus, um sistema que vive sobre aqueles que vivem na desobediência. Ah, mas o sistema é bom, o sistema é corrompido, ou você pode achar que o sistema, que a política e tudo mais vai ter uma solução para a sua vida. Não vai. O sistema está corrompido, depravado. E Paulo chama: não se amoldem ao padrão deste mundo. Como maduro, crente em Cristo Jesus, agora que você entende, querido, agora que você entende o que é misericórdia de Deus sobre a sua vida, não entre no padrão deste mundo. Não viva conforme as pessoas ao seu redor vivem. Você antes, querido, vivia de uma maneira. Você tinha um padrão de pensar que era de acordo com este mundo, mas hoje, salvo em Cristo Jesus, você tem uma maneira diferente de pensar. E daí então me leva para o terceiro ponto, que diz o seguinte, Paulo continua: mas transformem-se pela renovação da mente. O que Deus quer de você, querido, é que constantemente você transforme a sua mente. E essa palavra transformação é a palavra de metamorfê, que vem da palavra de metamorfose. Por isso que eu coloquei no fundo ali, você que não reparou, que é um casulo virando uma borboleta. O que Deus quer de você é que do seu interior se transforme todo dia. Pare de beber, querido, a água desse mundo. Pare de beber as coisas, a água contaminada desse mundo. Beba a fonte da vida, Jesus Cristo. Viva Jesus. Querido, é maravilhoso a gente olhar e ver o que Deus fez por nós e o que você deve fazer para Ele. Por isso que Paulo chama: não vivam no padrão desse mundo, mas transformem-se. E como que eu transformo? Pela renovação da mente. Sabe como você renova a sua mente? É vindo aqui domingo, é lendo a palavra de Deus, vindo aqui domingo de manhã, ouvindo a palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus te dá força, te dá raiz, faz você crescer uma árvore firme, forte no Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus, querido, que você lê na sua casa, que vai fazer você se fortalecer, quando você lê com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa, sozinho. É a palavra de Deus que vai fortalecer a sua vida, vai transformar a sua vida. Vai fazer você tirar esse padrão do mundo e colocar o padrão de Deus todos os dias pelas misericórdias de Deus. É o Espírito Santo de Deus que aplica isso no nosso coração, querido. É maravilhoso que você possa sair daqui entendendo isso. Vá para casa,
pense, ore, leia a palavra, busque na palavra o conhecimento, renove a sua mente todos os dias no Senhor. Amado, é pelo Senhor, é na palavra dele, é pela transformação da sua mente que você cresce, pela renovação da sua mente. E daí então Paulo termina da seguinte maneira: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, entenda o seguinte: Deus está pouco se lixando para a sua aprovação. Deus não quer que você aprove a palavra dele. Ele não quer isso. O sentido desse texto não é que a vontade de Deus vai ser boa para você, mas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. É para Ele. À medida que eu desvinculo a minha mente, que eu saio do padrão da minha faculdade, do meu trabalho, que eu passo a me desvincular deste mundo, da presente era, e encho a minha mente da era futura, da palavra de Deus, da esperança que vem pela palavra, à medida que eu venho transformando a minha mente, querido, busco ver a vida da perspectiva da eternidade. Você começa a ver a vida não na perspectiva humana. Caramba, tenho que trabalhar amanhã, deu errado o meu trabalho, o meu carro deu problema, o meu filho é uma miséria de criança. Não, você para de ver isso, querido, coisas supérfluas da vida, e você começa a encher seu coração da eternidade, da palavra de Deus que enche o seu coração, e mais, ao passo que eu começo a conhecer os propósitos eternos de Deus. Sua vontade, a vontade de Deus, passa a ser a minha vontade. E a minha vontade morre na cruz de Cristo. Querido, à medida que você renova sua mente na palavra, na água limpa que é a palavra de Deus, na comunhão dos santos, ouvindo, cantando, buscando ajuda, livrando desse padrão do mundo que é corrompido, que é miserável, que faz você ficar com fardos agarrados no seu corpo. À medida que eu venho transformando a minha mente, eu começo a entender a vida na perspectiva de Deus. Eu começo a olhar a vida pelos olhos de Deus. E o sofrimento presente, na era presente, eliminam na cruz de Cristo. Entendendo, querido, que na eternidade, a eternidade, ela está lá, esperando por você. Nós temos que parar de olhar coisas dessa vida e começar a colocar a nossa cabeça onde tem que estar, na eternidade. Querido, pare de olhar a vida aqui na terra. Eu quero ler Colossenses para você. Não estava aqui no script não, mas vou ler para vocês. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a vida de vocês está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com a sua glória, com Ele em glória. Meu desafio para você essa noite, dando mais um clique, Dani, é que a luz das misericórdias de Deus,
que nós ofereçamos a nossa vida não conforme o mundo, mas conforme a mente transformada. De mente transformada. À medida que você transforma, renova a sua mente em Cristo Jesus, à medida que você lê a palavra de Deus e vai deixando Deus controlar plenamente o seu coração, você vai conhecendo os propósitos de Deus. Querido, você não precisa hoje vir aqui para a igreja para adorar. Sabe por quê? Porque você amanhã, quarta-feira, quinta, enfim, você pode ser um sacrifício vivo na fábrica, na escola, na universidade, na sua casa. Você pode adorar a Deus aonde você for. Você pode ser um sacrifício vivo, aceitável a Deus, aonde você está. Não viva de acordo com o padrão desse mundo, mas transforme a sua mente todos os dias, pela palavra de Deus, em Cristo Jesus, pelas misericórdias de Deus. Amém?